Falaremos agora sobre pontuação. Na tela, os principais, né, os que a gente mais usa, o ponto e vírgula, a interrogação, quando eu quero fazer uma pergunta, né? Os dois pontos, a exclamação, né? Porque tem aluno que ainda tem dúvida qual que é exclamação, qual que é interrogação, né? Eu tenho as reticências, que são os três pontinhos um ao lado do outro, e o ponto final ou ponto, né? Ele é final quando ele encerra alguma coisa, ou então ele é só um ponto de final de período. Tá? Vamos tentar entender qual é a função de cada um deles na escrita. Quando eu falo, na hora que nós nos comunicamos verbalmente, assim, né, falando, dá para perceber a entonação. Mas na hora de eu passar isso para o papel, essa minha entonação, teoricamente, é representada pela pontuação. Então vai muito do que o interlocutor quer passar para você, né? Se eu quero passar surpresa ou emoção, eu acabo optando pelo ponto de exclamação. Porque na hora de eu falar, eu falo, que bom que você veio! Você já vê no meu rosto a expressão. Né? Na hora de transcrever, eu colocaria, que bom que você veio, um ponto de exclamação. Que bom que você veio. Se eu falar, que bom que você veio, você já vê na minha cara que é legal que você veio, né? Não gostei muito. Eu posso pôr um pontinho, final, não tem mais nada, né? Ou então até reticências. Que bom que você veio e deixa alguma coisa no ar, né? Uma ironia. Então, dependendo do que eu queira dizer, literalmente dizer, a minha expressão corporal fala por mim, visual, né? E no papel, eu não posso ficar usando numa redação oficial, né? Numa redação para concursos ou num texto, os emoticons, os emoji. Eu quero que ele saiba que eu estou sorrindo, né? Você não vai poder usar esses recursos falando na norma padrão. Então, o que eu faço quando eu quero ser séria? O que eu faço quando eu quero dar a entender que eu estou feliz? Como que eu mostro que eu estou fazendo uma pergunta, né? Tem os pontos adequados para cada uma dessas. E lembrando que eles também mudam o sentido do que eu quero dizer. Porque uma vírgula pode mudar o seu dinheiro. Vocês devem já ter visto isso, tem vários vídeos na internet. Se eu colocar assim, ó, eu tenho isso daqui, ó. Agora, vamos mudar a vírgula para cá? Já deu uma melhorada, né? E se a gente colocar mais um zero e colocar vírgula aqui, né? Então a vírgula, dependendo da posição dela na matemática, na língua portuguesa, eu mudo o sentido do que eu estou querendo dizer e mudo até a minha condição financeira, né? Eu posso também mudar, por exemplo, se eu falar assim, ó, não espere, a pessoa vai me esperar? Agora se eu falar, não, espere, em qual das duas você acha que eu vou ter companhia? Na segunda. Porque na primeira eu falei, não espere. E na segunda eu falei, não, espere. Como que eu escrevo isso? Não espere. Eu posso colocar, não, espere. Ou então ponto, né? Aí eu tô dando uma paradinha. Então, não, espere. Ou espere por mim, alguma coisa. Deu para perceber? Então, na fala é diferente a entonação, eu mudo a situação, e na escrita a mesma coisa, tá? Então os sinais de pontuação não é só para eu respirar, né? Porque às vezes a pessoa tá cansada, ela vai escrever e pôr várias vírgulas, porque ela tem que respirar. Então não é só para isso, ela tem uma função. Há determinadas regras a serem seguidas para que eu pontue adequadamente um texto, um período, um parágrafo, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui, principalmente para que eu mantenha a coerência e a coesão, que tem uma aula separada sobre isso, né? Mas a pontuação adequada passa, consequentemente, a mensagem adequada, tá? Então a gente vai ver quais são esses pontos. O ponto mais famoso, né? Ele indica o término de um discurso, que aí seria ele inteiro, ou então parte dele. Porque dentro de um texto eu tenho vários períodos. Então eu posso falar que eu tenho vários pontos finais. Eu tenho um ponto, terminou ponto, ponto, acabou o texto, ponto final, tá? Então não é ponto final o nome do ponto, é ponto.
e pronto, né? Use-se também nas abreviaturas, porque né, abreviação é outra coisa, você vê em figuras de linguagem, formação de palavras, né? Abreviatura é quando eu paro a palavrinha em algum lugar que dá para eu entender, né? Senhor, período, página, eu sempre, o aluno falava assim, isso daqui, professora, PG, geralmente é o pagar, não é que a gente abrevia? Então, a abreviatura é quando eu pego a palavrinha e reduzo com um ponto. Agora, a abreviação é quando eu reduzo a palavra e uma outra palavra que às vezes fica até mais conhecida que a primeira. Isso é lá a estrutura das palavras, né? Por exemplo, pneu. Todo mundo conhece pneu, né? Só que é uma abreviação de pneumático. Hã? Pois é. Então aí a abreviação é outra coisa. Abreviaturas são essas mais famosas que a gente conhece, tá? Agora o caso específico de etc., que fala aqui que o etc., ele é coetera. Já estou adiantando um pouquinho para vocês, né? E aí a gente conhece ele assim. E a norma pede para que a gente coloque o ponto depois do etc. E se ele estiver no final, você não precisa repetir o ponto de novo, tá? Que é o que está aqui. Acho que eu passei um pouquinho mais rápido. Tá? Aqui, ó. Eu não preciso colocar isso daqui, tá? Ele significa e outras coisas. Então, eu não ponho etc., acabou o texto, e ponho outro ponto, porque agora é o ponto final, tá? Não há necessidade. O ponto também, ele é opcional em títulos, né? Eu não preciso colocar. E quando eu faço a citação da pessoa, da frase de alguém, geralmente não tem, né? Tanto que é uma opção, eu posso colocar. Então, se eu falar a frase, aspas, coloco a frase de alguém, abro parênteses, o nome do autor da frase e fecho parênteses. Não há necessidade de colocar um pontinho, tá? Os números que identificam ano também não precisa colocar 1975, não há necessidade. Os que indicam ano, tá? A gente não está falando de matemática, né? Quando há necessidade de pontuação. E aqui no CEP também não precisa colocar, esse daqui eu coloquei porque é o final do meu período, tá bom? Ponto e vírgula. Esse é o mais complicadinho. Na hora da redação, você tem que pensar quando eu uso. Ele é utilizado quando eu ainda estou falando sobre a mesma coisa, só que eu vou dar uma outra versão, né? Uma outra visão, mas ainda dentro do mesmo conteúdo. E eu acredito que não caiba um ponto, né, entre esses dois períodos, porque eu vou manter a ideia. Ou então quando eu uso elipse verbal, que aí é o texto mais chique, né? Que eu tenho aqui, ó. Alguns quiseram verão, praia e calor, ponto e vírgula. Outros, montanhas, frio e cobertor. Tá faltando um verbo aqui. Só que ele tá aqui, ó. Então, ao invés de eu repetir o verbo de novo, né, para não ficar um texto repetitivo, eu uso ponto e vírgula. Eu vou estar falando da mesma coisa, eu ainda estou falando de preferência, só que outro tipo de preferência. Então, alguns quiseram isso, outros isso. Então, eu uso ponto e vírgula, outros, vírgula, montanhas. Eu podia ter colocado um ponto aqui, né? Sem usar o verbo. Fica um texto bonito e correto. Ou então na enumeração, né? Quando eu elenco alguns dados, ou então itens. Isso tem bastante nos livros didáticos, na própria lei. Então, artigo 1º, aí tem lá, sublinha. Aí vai A, nananana, ponto e vírgula. B, nanana, ponto e vírgula. C, nananana, ponto. Né? Por quê? Eu estou enumerando. Então, ao final, geralmente a gente coloca ponto e vírgula. Também a enumeração, né, ou exposição de exemplos de alguma coisa. O que eu tenho para fazer? Ir ao mercado. Fiz, tica. Pegar as crianças, beleza. Caminhada na praia, essa não deu, né? E reunião com amigos, fechou, cumpriu a minha tarefa. Tá? Então, onde eu estou elencando, enumerando itens, subitens, eu uso ponto e vírgula também. Os dois pontos. Lá na subordinada positiva, é dado como dica a presença desses dois pontos, né? Então, eu vou ter, meu desejo é, dois pontos, que você seja aprovado. Né? Então, quando eu tenho dois pontos, eu sei que eu estou trabalhando com subordinada apositiva. Porque esses dois pontos é como se eu estivesse falando assim, pense nisso, dois pontos. E aí eu termino a minha oração, né? Ou então, é claro que eu posso falar,
Pense nisso, ponto de exclamação. Vai da minha intenção. Mas pensando na hora de escrever, pensa bem, ó. Vejamos como a Frânio Coutinho tratava esse assunto. O que você entende quando tem 2 pontos? Que aqui haverá uma demonstração, uma exemplificação, né? 2 pontos, eu vou mostrar, eu vou elencar o que eu falei anteriormente, né? Ou então, quando tem os apostos, tá? No caso aqui, sem verbo, então ela não é apositiva. 3 coisas não me agradam. E aí eu vou dar 2 pontos e falar o que é que não me agrada. Eu vou dar esses exemplos, né? Função de aposto justamente por isso, se tivesse um verbo, apositiva. Antes de uma explicação, a mesma coisa, né? Ó, eu vou falar para você o seguinte, 2 pontos, e aí eu explico. E quando eu uso no diálogo, né? Os diálogos diretos. Então você tá lá, geralmente na narração, né? A personagem disse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. E aí eu transcrevo o que ela falou literalmente. Então por isso que é direto. Se fosse indireto, Maria perguntou por que você não toma uma decisão. Maria perguntou por que você não toma uma decisão. Agora, Maria perguntou, 2 pontos. Por que você não toma uma decisão? Aí isso daqui é um diálogo da forma direta, tá? Ponto de exclamação. Geralmente, emoções. Todas as interjeições, lembra lá da classe de palavras? A interjeição, ufa, ela tem o ponto de exclamação acompanhando, né? Então, usa-se para indicar surpresa, cólera, as emoções, né? Sim, claro que eu quero me casar com você. Ou então, não, pare! Tudo vai da sua intenção, né? Depois de interjeições, que é a classe de palavras que expressa emoções, quase redundante, né? Aqui, né? E também nos vocativos. O que é vocativo? É aquele termo que eu uso para chamar o meu interlocutor. Então, eu posso falar, amor, vem cá. Então, amor, ou vírgula, vem cá. Ou então, amor, ponto de exclamação. Vem aqui, ponto. Tanto faz, tá? Só não posso falar, a não ser que eu queira, amor, você tá aí? Deu para perceber? Então, a pontuação depende da minha intenção, da intenção do interlocutor. O ponto de interrogação não tem a intenção outra senão perguntar, né? Tanto nas perguntas diretas, né? E na indireta livre, porque o que é indireta livre? Quando eu coloco, o autor coloca, né, entre aspas, a fala de quem perguntou do jeito que a pessoa falou, tá? Aqui eu tenho uma direta e aqui eu tenho uma indireta. Então, que é isso? Desertaram ambos? Estou fazendo perguntas, uso o ponto de interrogação. E aqui, uma pergunta sem o travessão, porque é uma forma indireta. Voltando, pegando um link. Por que esse porquê não tem acento? Porque ele está longe do ponto de interrogação. Se ele estivesse perto, por quê? Tá? Reticências, a famosa, né? Os famosos 3 pontinhos. Mais difícil para nós usarmos, se nós pensarmos no concurso redação. Geralmente tem nos textos literários, na poesia, né? Porque ele deixa algo no ar. Ele pode representar, numa transcrição, né, que a pessoa não terminou a frase. Tanto que são os exemplos que tem aqui, né? Então ele deixa alguma coisa, uma dúvida no ar. Geralmente é para isso que servem as reticências, não muito usada no nosso caso. Porque qualquer concurso que pedir para você, a não ser que peça para você fazer um poema, né? Escreva em versos, aí você até pode abrir mão, lançar a mão dessa opção. Se não, geralmente é em textos literários, textos mais emotivos, tá? Comprei lápis, canetas, cadernos, aí o que você fez aqui, ó? Deixou na dúvida, provavelmente você comprou mais coisas, né? Indica interrupção da frase, ou não? Quer dizer, é verdade, quer dizer, eu não termino aqui, ó, né? Isso num diálogo, se o seu concurso pedir uma narração, você pode sim, na transcrição direta da personagem, mostrar gaguejo ou vacilo, né? Ela gaguejou utilizando as reticências, tá? Hesitação, né? Aqui, ó,
este mal pega, doutor? Porque como que eu vou falar assim, este mal pega? Essa minha parada na fala, como que eu represento na escrita? Aí você vai colocar assim, espaço, né? Dá um espaço e quer dizer que eu parei um pouquinho? Não, põe reticências. Quer dizer que ali deu uma... Você hesitou, né? E indica o sentido que vai além do que foi dito. Deixa o coração falar, né? E aí você não precisa pôr um ponto de exclamação, nenhum ponto. Eu deixo você pensar, né? Por isso que é mais para emoção. Agora a vírgula. A vírgula é o que é mais cobrado em concurso, porque ela tem umas regrinhas de utilização. Ah, mas todas as outras tiveram. Só que essa daqui, eu vou mostrar quando não usar e onde pode ter. Pelo menos as mais, que mais caem nas questões de vestibular, tá? Quando que eu não uso vírgula? Separando o sujeito de seu predicado. Eu, vírgula, fui à feira. Mas eu posso colocar eu, vírgula, ontem, vírgula, fui à feira. Aí você vai falar para mim assim, professora, a senhora falou que não tem vírgula antes entre sujeito e seu predicado. Mas aqui, esse ontem é um adjunto adverbial de tempo que eu coloquei no meio da oração. Então, ele está deslocado. Eu poderia colocar ontem, vírgula, eu fui à feira. Ou então, eu fui à feira ontem, aí não teria vírgula nenhuma, né? Mas quando eu coloco antes, ou no meio, entre o sujeito e o predicado, eu tenho que colocar entre vírgulas, porque é um adjunto adverbial deslocado. Geralmente ele vai ou no começo ou no final. No começo, vírgula, e depois o sujeito e seu predicado. Às vezes nem põe, geralmente eu opto por colocar, né? Ou então se eu colocar eu, mesmo cansada, vírgula, fui à feira, né? Por quê? Porque aí eu já tenho uma oração, já vai trabalhar lá com a subordinada substantiva, né? Concessiva, né? Substantiva não, adverbial, concessiva, quer dizer, mesmo estando cansada, fugindo da regra, eu fui à feira. Então aí eu vou ter uma outra oração aqui no meio. Aí eu tenho que colocar entre vírgulas, tá? Como que eu aprendo isso? Lendo a regra e lendo bons livros. Porque aí você começa a perceber, fala, nossa, fica até mais bonito se eu colocar entre vírgulas. Porque se eu colocar assim, eu ontem fui à feira, dá a entender que ontem é o meu nome, não parece? Então, eu ontem fui à feira. Tá? Então, nesse caso, eu posso sim, há exceções. Entre o verbo e seus objetos, porque se eu falar comprei, vírgula, um carro. Lembrando que eu posso colocar comprei, vírgula, e paguei à vista, vírgula, um carro. Nossa, aí tá certo? Tá, porque eu coloquei uma opinião, no caso até uma frase, né, uma oração, entre vírgulas. Se eu tirar, comprei um carro, tá? Então você colocou uma oração intercalada, ela deve obrigatoriamente vir entre vírgulas. Tá vendo que eu tô dando a exceção? Porque aqui eu tô falando quando não se usa. Não se usa entre sujeito e seu predicado. A não ser que eu traga uma oração, eu traga um aposto. Se eu falar o Rio de Janeiro, vírgula, uma cidade maravilhosa, vírgula, está sofrendo com a violência. Então, o Rio de Janeiro está sofrendo com a violência. Sujeito, predicado. O que eu coloquei entre vírgulas foi uma opinião minha. É uma cidade maravilhosa, acho que não é a opinião só minha, né? Mas, no caso, é uma opinião do autor. Então, obrigatoriamente entre vírgulas. Aí eu não estou contrariando essa regra, tá? E também entre o verbo e seus objetos, seja ele direto, indireto, não interessa. Eu não ponho vírgulas entre o verbo e seu complemento. Mas quando eu ponho? Nos casos que eu já falei. Então, quando eu vou intercalar um adjunto adverbial, quando eu vou colocar uma oração no meio, um aposto, no caso do Rio de Janeiro, né? Então, aí nesses casos eu posso, ó, eu desloquei o adjunto adverbial, né? O café vem caindo o preço. Essa é a minha oração, tá? Então, eu não posso pôr só essa vírgula, café, vírgula, vem caindo o preço. Eu tenho uma razão para aquela vírgula, ó. Por isso que há duas vírgulas. Porque aqui é uma intercalação. Eu coloquei algo no meio, então eu tenho que pôr vírgulas, senão fica errado. A conjunção que está aqui, ó, todavia,
né? Todavia, uma conjunção adversativa. Então, o que eu coloquei? Estão produzindo altas quantidades de alimento. Eu poderia colocar o todavia no começo. Todavia, vírgula, estão produzindo. Como eu coloquei no meio, obrigatoriamente uma vírgula aqui e uma vírgula depois da conjunção, para que ela fique intercalada, tá? E as expressões explicativas, que são os apostos, né? Ou então fazendo uma correção, ó. Isto é, quer dizer, né? Por exemplo, então sempre entre vírgulas. Inversão. A inversão é quando eu troco de lugar, né? Quando eu coloco antes o que na teoria vem depois. Então, por exemplo, aqui, ó, depois das 7 horas, todo o comércio está de portas fechadas. Eu coloquei o que me dá noção de tempo antes, porque provavelmente seria todo o comércio está de portas fechadas depois das 7 horas, sem vírgula. Como eu joguei para o começo, essa noção de tempo, eu coloco uma vírgula e depois a oração na posição invertida, tá? Os objetos pleonásticos, o que é objeto pleonástico? Eu só aprendi direto e indireto. Pleonasmo é quando eu repito, subir para cima, né? Descer para baixo. Lembra do pleonasmo, né? A figura de linguagem. Aqui é assim, ó. Aos pesquisadores destinaram verbo alguma. Quem destina algo a alguém. Destinaram a quem? Aos, objeto indireto. Objeto indireto, né? Então tá aqui. Esse é o objeto. Só que repetiram aqui, ó. Lhes. Lembra o lhes? Função de objeto indireto. Então, assim, aos pesquisadores não destinaram verbo alguma. Essa é a frase. Mas o autor teve a intenção de repetir aqui. Repetir quem? O objeto. Então, por isso que é objeto pleonástico. Se fosse os pesquisadores não ganharam nada. Quem que não ganhou? Os pesquisadores. Objeto direto. Então seria, os pesquisadores, eles não ganharam nada. Aí sim, eles. Mesmo não sendo um pronome oblíquo, eu repeti o eles, um pronome, né? Então aí quando eu repito o objeto, ele está aqui e ele está aqui de novo. Isso que é objeto pleonástico. Não precisa ter medo do nome. É só porque repetiu, tá? E nesse caso, eu ponho a vírgula aqui, ó, para separar o objeto dele de novo, tá? Separar elementos coordenados, né? Então, era um garoto de 15 anos, isso aí num relato, né? É baixo, é inteligente, elencar alguns exemplos, isso a gente já está mais acostumado, né? Para marcar elipse, que é aquela que eu falei para vocês lá no ponto e vírgula, né? Eu posso também colocar aqui, porque, ó, aqui eu tenho o ponto e vírgula e aqui eu tenho a vírgula. Eu expliquei isso lá no ponto e vírgula e agora entra no conteúdo da vírgula. Por quê? É como se aqui eu colocasse, vocês querem comer churrasco. Para eu não repetir, eu faço a omissão. Ele está elíptico, ele está escondido. Então eu uso aqui 2 pontos, vou falar do mesmo assunto, ponho a vírgula onde eu teria o verbo e coloco o que é do outro assunto, qual é a preferência, qual é a opção, dependendo do que está sendo falado aqui. Tá? Então, eu leio muito, ponto e vírgula. João, vírgula, dorme. Então, eu leio muito e depois lá o João dorme. Então, eu ponho vírgula, ele prefere dormir, tá bom? Para isolar o aposto, que aqui eu posso tirar o aposto, ó. São Paulo possui um trânsito caótico, né? Tiago é o meu vocativo, ele está no meio. Né? Bom, esse na casa eu não posso tirar porque é vocativo, tá? Mas aí por que ele está entre vírgulas? Porque vocativo é obrigatório o uso da vírgula. Então lembra do vocativo? É obrigatório, vírgula. Independente de onde ele esteja. Então se eu falar, João, vem cá. Vem aqui. Vem aqui, João. Aí faz de conta que não tá lá, tá? Então, antes de vocativo, sempre, vírgula. Ou então depois. Se você chamar primeiro, né? Meu amor, vírgula, vem cá. Ou então, vem aqui, vírgula, meu amor. Isso também cai bastante, principalmente com charge, né? Com tirinhas. E aqui, ó, por que eu posso tirar essa informação? Porque é um aposto.
né? Então, os apostos, e não apostos, né? Os apostos vêm entre vírgulas, porque é uma informação a mais. Igual eu falei do Rio de Janeiro, tá? Observações. Aqui é o que eu comentei, que etc. significa, né? Et coetera, que é latim, significa e outras coisas. Teoricamente, não é para usar vírgula antes, tá? Então, algumas gramáticas pedem para não colocar, outras pedem para colocar. A que eu segui, né, do Sacconi, ele faz essa observação na gramática, que a língua pede, né, em vigor no Brasil, que nós coloquemos vírgula antes da palavra etc, mas nunca outro ponto depois do etc, tá? Porque já é o ponto da palavra mesmo. Caso ela esteja no final. Senão eu ponho e continuo escrevendo, tá? Porque ela é uma abreviatura. E as perguntas, o que significa isso daqui? É quando a gente fala assim, você fez isso por mim? Ó, eu perguntei, mas eu estou surpresa ao mesmo tempo. Então ela me dá essa opção de colocar um ponto de interrogação, que é uma pergunta mesmo, e juntar com um ponto de exclamação. Porque aí eu passo essa, falo assim, jura? E não assim, jura? Porque aí eu teria falar secamente só uma pergunta. Então quando eu quero dar essa informação de pergunta com emoção, ou com surpresa, ou com espanto, eu tenho esse recurso de interrogação mais a exclamação, tá? Sinais distintivos, isso daqui não entra como pontuação, mas são sinais que nós utilizamos também como recursos quando nós estamos escrevendo, né? Então tem a barra, que eu uso aí nas datas, né? Que a gente coloca, é mais usual ainda do que Tupã, que é a minha cidade, Tupã, vírgula e a data. Siglas, usa na matemática, né? Colchetes também é que usa lá na matemática, assim como parênteses, chave, né? Agora esse daqui é assim, ó, usados em transcrições feitas pelo narrador. Vide página 5. Isso não é porque eu errei não, tá? É porque quando você usa um parênteses, você não pode pôr outro parênteses dentro. Então aí eu abri um parênteses, eu estou escrevendo. Aí eu preciso colocar um outro parênteses, porque eu estou indicando onde você vai pesquisar. Eu tenho que usar o colchete, né? Aí eu falo o que eu quero, fecho o colchete, continuo escrevendo e aí lá no final eu fecho o parênteses. Porque na verdade o que quer dizer esse colchete? Parênteses dentro do parênteses. Mas eu não posso fazer isso, né? Então eu abro mão, eu lanço mão do colchete. E se dentro do colchete, eu ainda não terminei o colchete, vai ter outra citação. Eu uso a chave. Faço, fecho o colchete e depois fecho o parênteses lá dentro, lá no final, tá bom? Do período. Depois o asterisco, e não é asterístico, né? O asterisco é para remeter a alguma nota de rodapé, né? Geralmente eu vou explicar alguma coisinha, ou para destacar, ou então eu coloco o asterisco e dou uma informação importante. Também são alguns sinais distintivos que nós temos também na nossa língua. Agora aqui só uma distração para vocês entenderem. Como que eu posso mudar o sentido de uma frase? Tem até um texto famoso de para quem deixar a herança, que dependendo como eu pontue o texto, determinada pessoa fica com a herança. Aquele texto é fabuloso, né? Só que para ser um pouquinho mais rápido, eu optei por algumas frases. Aqui, ó, a mesma frase numa pontuação masculina e nenhuma feminina. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, ficaria a seus pés. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, ficaria a seus pés. Se o homem fosse pontuar, ele colocaria provavelmente assim: se o homem soubesse o valor que tem, a mulher ficaria a seus pés. Ou ponto de exclamação, né? E nós? Como nós pontuaríamos? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, ficaria a seus pés. Nossa, eu não acredito. Tem diferença ou não tem? Então aqui, quem está se dando valor é o próprio homem, né? E nós que ficaríamos aos seus pés. Na de baixo, o que realmente é verdade, né? Então, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, ficaria a seus pés. Beleza? Então, eu só mudei a vírgula de lugar. A pontuação final pode ser a mesma, pode ser um ponto final, não tem problema. O que interessa é o valor, o lugar da vírgula. Eu mudo o significado da frase inteira.
E na de baixo? A menina toma banho porque sua mãe disse ela traga a toalha. Tá faltando um monte de ponto aqui, né? Aqui eu tenho assim, dentre as possibilidades, a menina toma banho porque sua. Do verbo suar, tá? Não é pronome aqui. Provavelmente você vai pensar no pronome possessivo ou até demonstrativo, né? Mas é sua, ela transpira. Aí depois, mãe, eu posso ou colocar entre aspas, ou então fazer mãe, né? Fazer uma transcrição direta, né? Do diálogo. Mãe, disse ela. Traga a toalha. A toalha. E colocar um ponto de exclamação ou um ponto final, entenderam? Então aqui a pegadinha, principalmente aqui. Geralmente a gente pensa sua mãe, né? E aí fala, mas aí a oração não vai ter sentido se eu parar no porquê. Então, olha o que a pontuação faz com um período nem pontuado. Então, os exercícios de pontuação de concurso dos que eu trabalho, né? Porque eu monto questões, e aí nós vamos montar vídeos também com questões comentadas, que aí você aprende muito mais. Ou a banca dá a mesma frase, como essa, dá a mesma frase, pontuada de diferentes maneiras, o que é mais corriqueiro, ou então ela dá várias frases diferentes, pontuadas erroneamente. Aí você tem que, não, essa daqui tá errada porque pontuou entre o sujeito e o predicado, risca. Ah, não, mas aqui é um aposto, então pode. Ah, só que faltou a vírgula no final, então tá errado. Então, quando a frase é a mesma, talvez seja até uma gorjetinha da banca para você, porque fica mais fácil. Você vai ver, não, essa não tem sentido. É a mesma frase e não ficou legal, né? Agora, quando as frases são diferentes, você vai ter que identificar o erro e já destacar, descartar aquela para ir analisando as outras, tá? Então, questão de pontuação vai sim dar intenção do interlocutor, mas mesmo o interlocutor ele tem que seguir a regra, né? Ele não vai pontuar entre sujeito e predicado, a não ser que ele opte por alguma oração intercalada, por um aposto, só que aí você tem que saber, ele pôs uma vírgula aqui, ele tem que fechar aquela vírgula, né? Senão, ele fugiu à regra, e aí ele provavelmente está te pegando para ver se você está prestando atenção, tá? Então, de pontuação é isso, presta atenção, no enunciado, o que ele está querendo, se é certa, se é errada, porque o cérebro nos engana, né? E aí você vai ver que a pontuação, além das regras, ela tem também um valor. O que eu quero passar, né? Dependendo do lugar que eu coloque, eu mudo totalmente o sentido da frase. Beleza? Boa sorte!